Olá, meus amigos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Deixa eu ajustar aqui um pouquinho a câmera. Estou aqui em home office hoje. Gente, essa semana meio que complicou aqui em Brasília, porque temos feriado na quarta, Jogo do Brasil ontem, feriado na quarta, Jogo do Brasil sexta. Então, essa semana deu uma complicadinha aqui. Eu disse, não, vou facilitar a minha vida para ser mais produtiva, eu vou trabalhar em casa. Então, sejam todos muito bem-vindos. Para quem está tendo o primeiro contato aqui com o canal, meu nome é Gleice Alves, eu sou advogada, aí atuo já na área de planejamento patrimonial e sucessório há quase 8 anos, né? Comecei aí em abril de 2015, nunca mais parei, nem deixei de trabalhar com isso, e estou aqui à frente desse nosso canal que trata especificamente sobre esse tema. Então, sejam todos muito bem-vindos, né? Se esse conteúdo for interessante para você, clique aqui no sininho de notificações, se inscreva no canal, tá? Deixe seu like, deixe seu comentário, que a gente tem muito trabalho aí para desenvolver nesse finalzinho de ano, né? O ano ainda não acabou, e no início de 2023, tá? E lembrando que as turmas do curso Holding Familiar do Zero já se encerraram para 2022, tá? Mas aqui na descrição tem sempre o link da nossa lista de espera, tá ok? Então, se você tiver interesse aí em saber mais informações, clica aí na lista de espera, porque quando houver uma nova abertura de turma, você será informado aí com antecedência, ok? Bom, gente, vamos lá. O nosso vídeo de hoje trata de uma situação muitíssimo interessante, envolvendo não necessariamente holding familiar, mas muito mais uma questão muito mais societária, tá? Envolvendo usufruto sobre cotas ou usufruto sobre ações, tá? E aí a gente vai sempre trazer para um contexto holding familiar, ok? E aí eu vou responder aqui a dúvida excepcional do colega, tá? Excepcional, uma dúvida realmente, assim, muito profunda, é algo de quem realmente está estudando o assunto, tá? E eu vou trazer aqui, e isso até me trouxe uma sugestão de gravar uma aula bônus sobre temas específicos aí, tratando do usufruto sobre cotas, ok? Então, a gente vai ter quem é aluno aí do curso, vai ter aí em breve uma aula bônus lá, tratando de pontos específicos relacionados ao usufruto sobre cotas, ok? Mas eu vou ler aqui essa pergunta tão esperada, né, que o colega colocou assim, ó. Há possibilidade em uma holding familiar com cláusula usufrutuária a saída de um dos sócios cotistas requerendo as suas cotas? E aí, pode isso, Arnaldo? Como é que funciona essa questão? Bom, eu vou fazer aqui, eu não sei se é seu primeiro vídeo aqui no canal, então vou recapitular um pouquinho, né? Quando a gente faz a doação de cotas da holding familiar dos pais para os herdeiros, a gente institui um usufruto sobre essas cotas, tá? E aí, gente, falando de forma muito simplista, porque a gente tem aulas e aulas e aulas sobre usufruto sobre cotas lá no curso, seria impossível pegar 3, 4 aulas e, né, comprimir aqui, né? Então, vou falar de forma bem objetiva. Então, a gente faz esse usufruto sobre cotas, a gente grava essas cotas com um direito real sobre coisa alheia. Por que coisa alheia? Porque na hora que ele doa as cotas, ele deixa de ser o proprietário das cotas e transfere a nua propriedade dessas cotas para os seus herdeiros. Porém, ele reserva para si o usufruto, ele grava com esse direito real essas cotas, ok? E aí o usufruto dará a ele o direito, né? O direito, eu costumo dizer o direito e o poder, né? Dará a ele o direito de receber os frutos advindos da exploração de bens que estão dentro daquela holding familiar, tá? Uma vez regulado expressamente, dará também a esse pai, a essa mãe que está doando as cotas para os herdeiros aí, em planejamento sucessório, o poder exclusivo de voto, lembrando que não é decorrência lógica do usufruto, tem que estar expressamente previsto dessa forma, tá? E aí, mais algumas nuances relacionadas aí ao exercício do usufruto, tá? Então, a gente tem que prever, por exemplo, se for o que a família deseja, né? Porque tem isso também, né? A gente trazer aí que caberá aos usufrutuários, na vigência do usufruto, decidir
e eu coloco expressamente essa possibilidade, decidir sobre a compra, venda, alienação de bens imóveis constantes da holding, tá? Eu coloco uma cláusula específica sobre essa autorização, como ele terá acesso a esses lucros e dividendos, como ele terá acesso aos valores que estão disponibilizados dentro da holding familiar, o direito dele de participar ali dos acordos de sócios e acordos de cotistas, tá? Considerando que, em sendo ele usufrutuário dessas cotas, administrador da holding e detentor do poder de voto sobre as deliberações, é imprescindível que ele faça parte do acordo de cotistas enquanto da vigência do usufruto, tá? Então, às vezes, são cláusulas específicas que você traz ali para regular esse usufruto, tá? Mas o cerne da pergunta do colega, que foi uma breve revisão, o cerne da pergunta do colega é, olha, doutora, e se esse cotista, esse herdeiro lá da ponta, ele disser assim, olha, quer saber, não quero participar dessa cota não, dessa holding não. Estou divergindo com os meus irmãos, eu quero dinheiro, eu quero viajar pelo mundo, eu não quero ficar aqui eu não vou ficar aqui gastando tempo, nem energia, nem discutindo com meus irmãos sobre gestão de bens, sobre compra, sobre aluguel, sobre compra e venda, sobre classificação de imóveis. Olha, eu não quero gastar meus neurônios com isso, né? Dá uma de filho pródigo, né? Pai, vim aqui reivindicar minha parte da herança, né? E vou em busca de conhecer o mundo. É quase isso, né? Quase isso. E se a gente estiver diante de um filho pródigo? Como fica a questão do usufruto? E aí a gente precisa trabalhar algumas outras questões aqui. Bom, a primeira delas é trazer o seguinte: olha, quando a gente faz a doação de cotas, né, a reserva de usufruto, ela não é a única cláusula que grava essas cotas com alguns impedimentos que previnem esse tipo de situação, como, por exemplo, a inalienabilidade, ok? Então, a cláusula de inalienabilidade impede, por exemplo, que esse herdeiro queira vender, alienar suas cotas a um terceiro estranho à sociedade, por razões óbvias, né? É uma empresa familiar, você quer ali manter o núcleo familiar, é o patrimônio dos pais que está sendo transmitido aos filhos, não faz sentido que você tenha terceiros ali ingressando nessa sociedade, muito menos através da aquisição onerosa da compra e venda de cotas, ok? É possível prever a compra e venda, a inalienabilidade em relação a terceiros, porém, a possibilidade de alienar cotas entre os demais, a gente pode chamar isso de inalienabilidade absoluta e relativa. Então, uma das possibilidades aqui seria prever a possibilidade de saída desse herdeiro pela aquisição pelos demais herdeiros da nua propriedade sobre essas cotas. Neste caso específico, a gente tem a manutenção do direito de usufruto, porque aqui o que a gente vai ter, na verdade, é uma redistribuição desse contrato social frente a todos os demais herdeiros que permanecem ali ainda dentro daquela sociedade. Ok? Então, nesse caso, de nada, eu vou chegar na sua pergunta específica, mas nesse caso, não atinge o direito de usufruto, ele está preservado, e aí é importante, quando a gente vai instituir esse tipo de possibilidade, a gente trazer esse detalhamento. Olha, a inalienabilidade para terceiros, por exemplo, ela é absoluta, tá? É possível fazer alienação da nua propriedade das cotas para os demais herdeiros, porém, sempre resguardado o direito do usufrutuário sobre as cotas que estão sendo objeto ali de negociação interna, digamos assim, considerando que um irmão ou uma irmã está vendendo para os demais, ok? E aí preserva-se o usufruto e não, a gente não tem nem a redução da possibilidade desse usufruto, uma vez que o acervo da holding está preservado, desculpem, e uma vez que a gente tem, como eu disse, uma redistribuição de cotas ali, se nada afeta o usufruto. Mas eu acredito que a pergunta do colega foi a seguinte, ó, com a saída de um dos cotistas requerendo suas cotas. Aí eu não entendi muito bem o requerendo suas cotas, né? Entendi aqui, vou responder, e se não for isso, por favor, mantenha seu comentário, coloque comentário aqui no vídeo, né? Dizendo, não, doutora, não foi bem, você não entendeu minha pergunta, mas eu entendi aqui no requerendo suas cotas, que seria aqui uma liquidação de cotas, ok? Então, olha, eu quero liquidar as minhas cotas e eu quero dar-me o que me pertence por herança, meu pai, que eu vou conhecer o mundo, né? Vou dar uma de filho pródigo, me dá que eu quero ir embora. Eu quero liquidar as cotas. Aí nós temos uma dificuldade em relação ao usufruto, tá? Por quê? Bom, o direito de retirada, né, é um direito
constitucional, garantido, né? Assim como ninguém é obrigado a estar associado, do ponto de vista genérico, ninguém é obrigado a ser sócio de outra pessoa. Então, não estou me sentindo aqui bem e feliz e adequado aqui dentro dessa sociedade familiar, eu quero sair, eu quero liquidar as minhas cotas. A liquidação de cotas, ela pode ter previsão expressa, ela é possível legalmente, ela pode ter regras expressas e específicas dentro do contrato social, tá? Tanto do ponto de vista da verificação do valor daquelas cotas, tá? Como em como será o pagamento por essas cotas, tá? Então, vai ser possível ele tirar em dinheiro, né? Vai ser possível, em quantas parcelas, vai ter um tempo de carência, qual vai ser o prazo de pagamento, o prazo de carência, o prazo de pagamento, vai haver alguma atualização, qual vai ser o índice que vai nortear a atualização desse valor, vai levar em consideração lucros futuros? Via de regra, a gente coloca que não, porque ele está fazendo um desinvestimento, então você não pode prever ali a projeção de lucros futuros, ok? Então, veja que nós temos aqui um detalhamento sobre a possibilidade dessa liquidação de cotas. Mas eu vou adentrar no sistema aqui de holding familiar, como é que eu sugeriria que acontecesse. Mas qual é a implicação que isso tem em consideração, levando-se em consideração o usufruto? Gente, veja bem, aí a gente tem que voltar um pouco lá nos institutos de direito civil para entender a natureza do usufruto. A resposta está aí. E por que isso? Porque o usufruto ele é um direito real sobre coisa alheia, ok? E a gente sabe que é típico dos direitos reais eles gravarem a coisa sobre a qual eles recaem, ok? E aí, perecendo a coisa, perece o direito real. Então, nesse caso aqui, uma liquidação de cotas, ou seja, havendo a extinção, digamos assim, né, do ponto de vista genérico, dessas cotas do mundo societário, e mais específica, mais amplamente do mundo jurídico, uma vez que elas vão deixar de existir, né, e elas vão ser aí pagas, né, ressarcidas àquele que está se retirando da sociedade com redução de capital social, nesse caso específico, você teria como implicação a extinção do usufruto, ok? A extinção do usufruto. Por quê? Porque uma vez que essas cotas foram liquidadas, elas deixam de existir. E uma vez que elas deixam de existir, ora, se a coisa sobre a qual recai o direito real deixa de existir, o direito real deixa de existir por tabela, porque ele não tem como recair sobre algo que não existe. Ok? E aí, a liquidação de cotas, considerando o direito de usufruto, ela é um problema, tá? Ela é um problema. E aí, é por isso que a gente precisa disciplinar muito bem, e é por isso que isso me deu uma ideia maravilhosa de fazer uma aula específica sobre usufruto sobre cotas, levando em consideração esses temas mais específicos, né? Então, como proceder neste caso? Bom, eu vejo duas possibilidades para a gente evitar esse problema. Prever que no caso de um dos herdeiros não queira permanecer nessa sociedade familiar, as cotas não poderão ser liquidadas, em vistas a proteger o direito de usufruto que foi instituído lá atrás, no momento da doação, mas que as cotas poderão ser vendidas aos demais herdeiros, né? E aí pode prever um prazo de pagamento, pode prever um prazo de avaliação, e aí a gente tem, na verdade, aquela situação anterior que eu tinha dito, você tem uma redistribuição dessas cotas ali entre os demais herdeiros, resguardado o direito de usufruto, e aquele que está saindo, ele tem ali o seu pleito resguardado, né? Ele terá ali a sua parte que tem de direito por herança, e esse filho pródigo vai ganhar o mundo, né? Vamos ver se ele volta arrependido ou não. Mas isso aí é uma outra questão. O fato é que é uma das formas que a gente tem de preservar o usufruto, porque compreenda, a liquidação de cotas extingue as cotas. E uma vez que ela extingue as cotas, não há como incidir um direito real sobre coisa alheia, incidindo sobre um bem, uma coisa que não existe mais, ainda que seja só do ponto de vista jurídico. Ok? Então, essa seria uma possibilidade. Uma segunda possibilidade, gente, é prever que
a intenção do herdeiro em promover uma liquidação de suas cotas frente à sociedade familiar, poderia ser um caso de deflagração de call option. E aí o pai, evitando qualquer pleito, inclusive judicial, de liquidação de suas cotas, ele pode reaver as cotas aí através de call option, ou seja, ele traz para ele de volta e repensa esse planejamento, tá? Então, também é uma opção para que ele possa ver, porque aí ele deixa de ser usufrutuário, mas passa a ser titular daquelas cotas, né? Então, ele prevê ali o resguardo do seu poder de comando, né? Principalmente em relação à sua representação própria, porque ele passa a titularizar essas cotas, tá? Ele retorna as cotas para si e ele vai repensar esse planejamento, né? Ou pelo menos vai tentar sanar aquele conflito ali, porque se está desse jeito, gente, é porque existe algum conflito instalado, né? Dificilmente, quando a gente trata de holding familiar especificamente, quando chega nesse ponto, o conflito societário ele só é o reflexo de um conflito familiar que está de base, né? E aí, talvez, uma forma rápida é trazer uma call option, né? Para ele poder ali atender, né, a um retorno rápido de cotas e ganhar tempo para tentar sanar o conflito familiar. Ok? Mas aí, gente, a gente tem um detalhe nessa situação que eu acabei de propor, né? Em o pai reavendo as cotas por call option, na deflagração da call option, em que ele puxa as cotas de volta, como é um ato oneroso, não vai ter TCMD, mas se ele for doar novamente, seja de novo devolvendo para esse filho, tá? Seja doando para netos, por exemplo, ele vai ter uma nova incidência de TCMD, né? E aí a gente sabe das complicações envolvendo e do custo envolvendo essa incidência de TCMD, que ainda que na hold a gente consiga diminuí-lo, especialmente na instituição de usufruto, mas nós temos aí ainda um custo. Então, talvez a solução... E aí, gente, entenda, eu estou dando soluções aqui do ponto de vista doutrinário, a gente está discutindo possibilidades, mas a gente tem que ver se o que a gente está sugerindo aqui se adequa para aquela família. Uma das possibilidades seria prever a possibilidade de, neste caso, né, não haveria aí a dissolução específica da sociedade em relação àquele sócio com a liquidação das cotas dele, mas nós teríamos aí uma redistribuição de cotas, uma vez que os demais herdeiros poderiam comprar as cotas desse que quer se retirar, com uma redistribuição do capital social e da nua propriedade dessas cotas entre esses demais herdeiros, prever um critério de avaliação e de pagamento que os demais pagariam aí essas cotas. A gente tem que analisar a possível incidência do ganho de capital, tem que entender melhor como seria essa operação, tá? Para poder evitar uma incidência muito alta de ganho de capital, e aí, gente, não tem jeito, é analisado o ponto de vista de conta, tá? Mas a gente teria, nesse caso aí, uma manutenção do direito de usufruto, tá? Então, veja que as soluções, elas existem e normalmente existem muitas, e muitas vezes o que vai definir é, primeiro, a possibilidade de sanar aquele conflito familiar de uma outra maneira, tá? Ou, por outro lado, a incidência tributária dessas operações, tá? Porque a depender do cenário, é mais barato puxar as cotas por call option e pagar e TCMD novamente, por exemplo, a depender do estado, se for São Paulo, 4%, do que tentar vender as cotas aí a um valor de avaliação de mercado, né? E pagar aí 15% de ganho de capital, né? E aí a gente tem que ver sobre quem vai recair essa incidência tributária, qual seria o custo, qual seria, né, esse valor. E se fosse o caso, olha, meu irmão, já que você quer ir, já que é você que está vendendo suas cotas, a gente vai trazer a valor presente, vai pagar a valor de mercado, as condições vão ser essas e você se vire com o fisco para pagar os seus 15% de ganho de capital. Lute com o fisco, o problema agora é se você não quer sair, é ônus e bônus, né? Talvez essa conta o desestimule, né? Talvez essa conta o desestimule, tá ok? Mas lembrando, tá? A saída do sócio, para a gente arrematar aqui, a saída do sócio via liquidação de cotas, uma vez que as cotas, no caso da liquidação, ela deixa de existir, inclusive havendo redução de
de capital social, tá? O usufruto se extingue por tabela, porque se extingue a coisa sobre a qual ele recai. A natureza jurídica do usufruto é um direito real sobre coisa alheia. Se a coisa não existe, não tem como incidir este usufruto, ok? E volto a dizer, em sede de holding familiar, a gente tem que buscar a solução desse conflito diante de inúmeras possibilidades, lembrando sempre de que, nesse caso, o conflito societário decorre muitas vezes de um conflito familiar, tá? E a gente tem que analisar o custo. Mas as soluções para evitar essa possibilidade de afetar o direito de usufruto lá do instituidor seriam essas que foram dadas aqui nesse vídeo. Ok, gente? Então, espero que você tenha gostado do conteúdo. Depois me fala aqui sobre o áudio, porque, olha, eu estou aqui, ó, gravando, ó, com meu microfone condensador. Então, espero que o áudio tenha ficado bacana para vocês, ok? Se inscreva no canal, ative o sininho, esteja atento às novas aberturas de turma do curso Holding Familiar do Zero. Tem o link aqui abaixo na descrição do vídeo. Entra lá, fica na lista de espera, você vai ser avisado antecipadamente. Ok, meus amigos? Fortíssimo abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.